Olá pessoal, a gente está mostrando aqui como fazer para acrescentar as ferramentas no Moodle. Então, a primeira coisa que a gente faz é ativar a edição. A gente nota que são acrescidos alguns ícones, né? Nesse caso aqui eles podem mudar de ordem. Você pode mudar também o nome e aqui você pode editar cada um. Antes de mais nada, a gente precisa adicionar uma atividade ou recurso. Então, primeiro recurso que a gente vai estar vendo vai ser o arquivo. Aqui ele sempre exibe uma pequena ajuda, você pode dar uma lida e aqui a gente dá o Enter. Então, primeira coisa é o nome. Ele precisa ser bem detalhado, bem específico, melhor dizendo, e na descrição você dá todos os detalhes para que você vai precisar esse arquivo. Vai ser usado em determinada atividade, vai ser usado por quê, vai ser usado se é com nota, se é sem nota, tá certo? Tudo isso você precisa colocar bem detalhado, tá? Então, nos arquivos aqui você vai poder fazer o acréscimo desses arquivos, tá certo? Então, como é que você vai estar fazendo? Você aqui vai adicioná-los e ele vai exibir essa pequena mensagem. Então, enviar um arquivo, você pode utilizar de onde ele está, dentro do próprio Moodle, ou então você pode carregar um. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa imagem aqui. Enviar o arquivo. Pronto, o arquivo já está carregado. Essas outras detalhamentos aqui a gente vai ver, eles são muito parecidos do que em outros módulos, né? Salvar e mostrar. Pronto. Então, no caso, quando a gente vem aqui no geral, você vai ter uma foto e você vai ter o detalhamento, o nome que você colocou. Na hora que você entra, você tem aqui o nome, você tem aqui o arquivo propriamente dito, certo? Então, toda vez que tem essa catraca, você tem configurações a verificar, certo? Para que a gente vai estar colocando um arquivo? Arquivo sempre é colocado quando você precisa dar acesso ao participante a um material que ele ainda não tenha, ou que ele tenha, mas você quer dar detalhado com mais detalhes aquele arquivo, tá certo? Então, esse é o motivo principal. Uma vez que você colocou aqui, a gente pode estar fazendo a edição. Toda essa parte aqui, ele é comum a todas as ferramentas, seja arquivo, seja recurso, seja ferramenta. Então você tem editar configuração, mover para a direita, ocultar, duplicar, atribuir papéis e, claro, pode excluir. Vamos aqui voltar para o arquivo. O que é que acontece? Na hora que você coloca o arquivo, qualquer material, faz uma edição, você tem alguns módulos que são comuns a todos os módulos, algumas configurações comuns, e você tem outras configurações que só aparecem naquela, para aquela tipo de ferramenta que você está utilizando, tá lá? Então, no caso aqui, a aparência, você pode forçar o download, ou seja, na hora que você clica, obrigatoriamente ele faz o download. Você pode incorporar esse embed, incorporar, você pode fazer com que abra o arquivo, né? Lembrando que aqui é uma foto, mas pode ser qualquer arquivo. E você pode exibir uma janela pop-up, ou seja, ele vai exibir em outra janela. Vamos lá? Mostrar o tamanho. Toda vez que tem essa interrogação, você tem alguns detalhamentos e aí você pode colocar
saber mais detalhadamente sobre o que você está, a configuração que você está mexendo, certo? Mostrar o tipo, aquele dá o detalhamento, exibir data de envio e modificação. Isso é interessante quando você tem um movimento mais dinâmico com aqueles arquivos, tá certo? E às vezes você vê aqui mostrar mais. Olha só, nesse caso aqui, como você selecionou janela pop-up, você vai dar o tamanho dessa janela, tá? Normalmente ele vem padrão do tamanho que o arquivo já mostra. Você tem esses filtros aqui, né? Mas você normalmente não vai estar utilizando. E aí começam as configurações que são comuns a todos os módulos. Vamos lá, restringir acesso. Você pode ocultar os estudantes, isso pode ser feito lá na frente também, eu vou mostrar já já. E você pode dar um número de identificação, isso aqui é feito para questões de nota. Está aqui, cálculo de nota. Restringir acesso, como é que é isso? Esse arquivo vai ser mostrado, por exemplo, para alunos que faltaram à última aula. Como é que você vai colocar isso? Que determinada atividade esteja concluída ou não concluída. Então vamos escolher aqui o temporário 2, deve estar marcado, não deve ser marcada como concluída. Então ele vai ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. O estudante deve ou não deve, certo? Combinar com o seguinte. Como não deve combinar com o quê? Com a conclusão da atividade temporário 2, ela não deve estar marcada. Ou ela não deve ser marcada. Pode ter a nota de conclusão, nota de reprovação também. Esses detalhamentos de nota a gente não vai estar colocando aqui no Moodle. A ideia é que vocês aprendam a mexer na ferramenta. E essa parte de configuração de nota e tudo mais é uma etapa mais avançada. Não vai ser trabalhada aqui nesse curso. Então vamos lá. As restrições você pode adicionar tantas quantas você queira e precise, tá? Conclusão da atividade do curso, eles podem marcar manualmente, certo? Ou pode mostrar quando a condição for satisfeita. Nesse caso aqui, a condição já está aqui em cima. Obrigar que o estudante visualize essa atividade e você pode dar uma data para que, de acordo com o seu planejamento, esse curso, essa atividade específica seja concluída. Marcadores e competências a gente não vai estar trabalhando nesse momento, tá bom? Só vai mostrar. Lembrando sempre que quando você faz qualquer tipo de configuração ou restrição, melhor dizendo, ele sempre vai colocar aqui, descrever bem direitinho o que é. E é interessante todas as vezes, e eu vou marcar muito isso, a questão de você visualizar como estudante. Ali eu tenho mais papéis porque eu tenho papel de gerente nessa unidade. Vocês só vão ver papel de moderador para baixo, estudante, certo? Então pronto, é essa visão que o estudante vai ter, tá certo? Então aqui a gente já percebe que ele devia estar mostrando mais alguns detalhes. Retornar o meu papel, certo? Então nesse caso, se eu precisar modificar, eu ativo a edição, porque ele desativa a edição para poder mostrar a configuração e vou editar a configuração, certo? Vamos lá, eu quero que seja mostrado a restrição. Aqui, ó, totalmente escondido. Se o usuário não atender as condições, clique para mostrar. Aí quando a gente clica para mostrar, ele aparecerá em cinza, rebaixado se o usuário não atender as condições, certo? Então são as duas formas que ele tem. Ou seja, você pode mostrar para o aluno, ó, essa atividade aqui você só pode acessar caso você conclua determinada atividade ou não, tá certo? Conclusão, eu vou desbloquear aqui, ele bloqueia porque ele já estava, um estudante que no caso fui eu simulando, ele precisa, ele bloqueia o sistema, o Moodle entende que um estudante já acessou, certo?
E eu posso, claro, não indicar a conclusão da atividade, se não é interessante, porque o estudante não vai estar acompanhando. Então, eu vou colocar aqui, salvar e clicar. Pronto, salvar e mostrar. Pronto, vamos verificar aqui. Pronto. Então, beleza. Essa aqui é o formato com que o estudante vai estar visualizando. Vamos verificar novamente. Estudante. Olha lá. Então, na hora, a janela pop-up que eu estava mostrando, certo? Ele já mostrou aqui. E ele está dizendo aqui a data, ó, o tamanho da imagem, que tipo de imagem é e quando foi carregado. Se alterar, ele vai mostrar também a diferença, certo? Então vamos lá, botar para editar novamente. E um detalhe também que eu quero mostrar é isso aqui, bem interessante. Duplicar, ou seja, eu monto a atividade com a restrição e tudo mais, tal, e isso dá um certo trabalho. Depois que você monta tudo, você pode simplesmente vir aqui, duplicar a atividade e você muda somente o arquivo. Certo? Então vamos supor que você tenha um estudante ou estudantes que vão precisar fazer a segunda chamada e você pode configurar várias atividades dentro daquela mesma restrição, bastando apenas duplicar aquela atividade. Certo? Lembrando que isso só vai valer para arquivo. Se você for configurar uma tarefa, que é isso aqui, a gente vai mostrar depois, ele vai duplicar a tarefa. Se você precisar de adicionar uma tarefa, em vez de um arquivo, então você vai ter que começar do zero, tá certo? Somente isso para se prestar atenção. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Até mais.